Hoje o assunto é compras e nós trouxemos aqui o professor Fábio Cerquinho, que é parceiro do professor Nuno Fouto, lá na Fundação Instituto de Administração. Eles comandam uma área importante, que é a área de logística. E eu convidei o professor Cerquinho, Fábio Cerquinho, porque é um grande especialista nessa área de compras. Não só no que diz respeito ao trade, mas compras de modo geral. Claro que depois nós vamos falar um pouco mais detalhadamente sobre um assunto específico de interesse do varejo. Mas uma empresa de varejo, assim como qualquer outra, tem na área de compras um segmento da maior importância. Não é isso, professor Fábio? Como é que nós podemos falar sobre essa área de compras, primeiro, de modo geral? Muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelo convite, professor Felicione. É uma honra participar desse grupo e dessa disciplina. Realmente, a área de compras ela vem se transformando, e não digo só a transformação do digital, mas é um processo que eu diria que remonta aí aos anos 70, vem evoluindo. E a gente encontra no mercado, ou seja, nas empresas e nos profissionais, uma grande diversidade de entregas. Tanto que é um jargão comum quando a gente conversa com um líder, né, da área de compras, que pode ser um gerente sênior, pode ser um diretor, e a questão que se coloca é: qual é a maturidade do teu time? É comum essa pergunta. Eu não conheço muito as outras áreas se faz essa pergunta. Qual é a maturidade? Parece coisa de criança. Mas é um pouco essa linha, porque você tem áreas de compras que são muito subqualificadas, está no estágio, digamos, 0 para 1, até empresas que têm uma área completamente desenvolvida, numa maturidade grande, numa entrega de valor muito grande, que a gente pode dar uma nota 5, que é um padrão assim que existe, né? 1, 2, 3, 4, 5. E a gente vê todos os tipos de equipes de compras. Então, é uma grande diversidade, é um desafio encontrar gente bem preparada. Eu acho que é uma área que está recebendo, então, atualmente, mais atenção e, portanto, há mais demanda para bons profissionais. O ponto é como qualificar esses profissionais, porque eu vejo que as universidades, em geral, não têm cursos específicos que abordam o tema de compras, como tem em finanças, como tem em contabilidade e outras funções dentro da empresa. Professor Fábio, você falou o seguinte, que tem uma classificação 1, 2, 3, 4, 5, não é? Ou talvez seja apenas simbólico isso, mas quais são os atributos dessa classificação, não é? Ou seja, da classificação mais simples para a mais complexa? Eu estou dizendo isso que essa classificação ela realmente ocorre. As consultorias, todas elas utilizam isso como uma ferramenta de diagnóstico inicial para propor qualquer coisa, e está fundamentado também em estudos acadêmicos, que são interessantes, e eu tive a oportunidade no doutorado de residir na Europa e conversar, conhecer a comunidade de pesquisadores, e um país que se destaca nesse cenário é a Holanda, e tem um dos autores que ele propôs já há 30 anos essa escala de 1 a 5, e ela acabou mais ou menos sendo uma referência, né? Quando a gente fala do nível mais baixo de maturidade, é aquele jargão que é a pessoa que compra e ela tira pedidos. Chega a demanda, ela faz o processual. E, eventualmente, a negociação também, que se resume, muitas vezes, em 3 cotações. Pronto, né? Seu papel mais simples. E o que essa pessoa, até por falta de qualificação, ela acaba fazendo é olhando só o preço, praticamente. Dado que eu tenho o mesmo produto, vamos dizer, eu vou privilegiar o menor preço. Pronto, né? Então, essa digamos, a coisa mais básica que se faz em compras. Depois tem toda uma escala evolutiva onde o preço sempre conta, mas outros aspectos entram em cena. O passo seguinte
de maturidade normalmente se associa ao Total Cost of Ownership, onde o preço pago no produto, no insumo ou no serviço ou no equipamento, ele é uma parte, e às vezes uma parte pequena do custo total no ciclo de vida, do uso daquele equipamento, do uso daquele insumo. Então, já é mais sofisticado, porque você tem que levar em conta todos os custos adicionais que estão, muitas vezes, ocultos, né, no ciclo de vida de uso daquele produto ou serviço. Então, quando a gente fala do TCO, já entra uma sofisticação maior de análise, né? E o preço é só um componente. E daí é o tradicional, né? A compras tem que manter a operação funcionando, tem que olhar o preço ou o custo total, tem que olhar a qualidade, tem que olhar o prazo de entrega e outras condições comerciais. Mas isso ainda a gente está no nível 1 ou 2 da escala. Tem outras coisas que devem ser levadas em conta. O varejo, atividade, é basicamente uma atividade de ligação. Eu sou economista e, em economia, se diz que existem 3 problemas, né? O que, como e onde produzir. O que, como e onde produzir. E o varejo é exatamente a resposta para o que produzir, porque estabelece essa ligação entre o indivíduo, as pessoas que querem comprar e aqueles que querem vender. Então, faz essa ponte, essa ligação. E parece que a sabedoria popular, não é? Diz que para vender bem é preciso comprar bem. Aliás, tem uma história que eu não sei nem se é verdade, mas conta-se como uma história, conta-se como verdadeira, que o Samuel Klein, em uma entrevista, teria dito o seguinte: como é que o senhor, quando a Casas Bahia começou a estourar, qual é o segredo, né, das Casas Bahia? Ele disse: olha, eu compro por 1, vendo por 3, e com esse lucrinho de 2%, eu vou tocando o meu negócio. Não é? Matemática simples. Matemática simples, né? Então, o que você acha disso? Não, sem dúvida, né, que a arte de comprar e vender, o comércio ou o varejo, ele é uma das profissões mais antigas, né? Antes era o escambo, era a troca, e depois começou já o uso de outros meios, né? Moedas, papel, e hoje mais sofisticado ainda, né? Mas o varejo tem, né, um papel muito importante em todas as sociedades, que vem da antiguidade, né, que é essa especialização na produção e a diversidade de necessidades. Então, ele faz esse meio campo, né, entre quem produz, seja o que for, e as necessidades na outra ponta, né, que normalmente são cidadãos, né, ou empresas pequenas, né, um restaurante também, às vezes, vai para o varejo, né, então também tem o B2B e o B2C. Né? Quando a gente vai para a área de compras, como ela é estudada, a gente está muito focado no B2B. É uma empresa se relacionando com outra empresa. Se essa empresa na ponta é um varejo, é uma empresa que vai repassar o produto, a margem que ela coloca é pequena. Por quê? Porque normalmente há uma grande competição no mercado. Vários varejistas competindo, às vezes com produtos iguais, pelo mesmo cliente. Né? Então, essa competição quase perfeita. E com essa pluralidade que o e-commerce vem dando e a diminuição das dissonâncias, né? E, obviamente que os mercados caminham mais celeremente para tipos price taker. Mas ainda no Brasil há segmentos do varejo com margens assim absurdas, porque nós temos segmentos muito concentrados e que, com uma certa diferenciação de produtos, permite, evidentemente, uma margem maior. Mas eu queria perguntar a você o seguinte: seguindo essa linha e com sua experiência, uma área de compras numa grande empresa, onde ela deveria se situar? Numa vice-presidência, numa diretoria, com o sócio? Quem é que deve ter essa caneta? Ótima pergunta.
E eu lamento dizer que não tem uma resposta única ou fácil. O que nós vemos, tradicionalmente, nas empresas, a área de compras está situada sob o CFO, sobre finanças. Isso é muito tradicional. O administrativo financeiro, né, já que tem que pagar as contas para os fornecedores, acaba realmente a área de compra sendo alocada aí. Eu acho que não é uma boa solução e posso explicar. A manufatura e a indústria, já reconhecendo a importância dos insumos, que correspondem, assim, estatisticamente, nos Estados Unidos, no mundo todo, para quem é indústria, pelo menos 50% do teu faturamento total, você repassa para fornecedores. Não estou falando folha de pagamento, não estou falando impostos. A receita é 100, 50 vai para fornecedores. Portanto, a margem e a eficiência está muito voltada a como a área de compras atua. E está ligado a operações, que tem uma engenharia, que tem uma complexidade grande. Então, normalmente na indústria, o financeiro não tem a predominância. E a área de operações, seja o COO, né, Chief Operations Officer, ou um VP de supply, né, de supply chain, que pega logística e compras, essa figura acaba predominando e compras está normalmente encaixada aí. E quem está no board, eu tenho visto isso, seria um diretor ou um VP de supply, que agrega compras e suprimentos. Compras e, desculpa, e logística. Mas isso, numa área de varejo, ainda isso certamente seria ainda mais relevante ainda, não é? Aí você vai ter duas áreas de compras, na verdade, praticamente independentes. Você vai ter a área comercial da empresa, que vai estar em contato direto com os fornecedores do que vai ser de revenda, né, com o trading, e essa pessoa, óbvio, que tem um papel fundamental, estratégico, e vai estar respondendo direto para o CEO e dentro do board, não tem a menor dúvida. Mas vai ter uma segunda área de compras, que é a área de suporte, que se chama normalmente de corporativo. Tudo que não vai ser comprado e não vai ser revendido é a área de compras corporativa, que inclui segurança, facilities, benefícios de RH, que é luz e energia também, pode ser luz e energia, facilities, como eu disse, e uma série de outros aspectos, né? TI, por exemplo, onde você não está revendendo, você está comprando algo para manter a operação funcionando. E é uma conta grande também. Na verdade, é interessante isso que você coloca, quer dizer, penso que isso na indústria, né, 50% do teu faturamento você repassa para fornecedores, etc. Na verdade, é de 30 a 90, na média, 50. Eu acho que no varejo deve ser uns 80% a 90%. Deve ser isso. Olha, o senhor sabe melhor que eu. Eu sei que a margem final do varejo costuma ser pequena, né? 1%, 2%, 3%. Isso inclui tudo, né? É uma margem pequena e se joga muito com a questão da rotatividade, dos volumes muito grandes, né? Uma empresa de varejo pode faturar normalmente bilhões, muitos bilhões, né? Mas o lucro não é tão grande, porque a margem é pequena. Agora, Fábio, quer dizer, para que a área de compras possa funcionar bem, você precisa ter projeções adequadas. Projeções adequadas, sejam da demanda, sejam das necessidades que a empresa terá num futuro imediato. Quem que tem que responder por estas projeções? Ou seja, a área de compras é uma área consumidora dessas projeções. Se as projeções não forem adequadas, obviamente que a eficiência da área de compras estará comprometida. Quem é que deve responder por isso? Excelente pergunta. Eu diria que, apesar dela ser óbvia, muitas vezes não é colocada, não é feita. Há uma resposta tradicional, é o S&OP, que é a sigla, né? Sales and Operations. E dentro de operações, Operations Management, né? Que ele tem uma série de pontos, né? Tem a produção propriamente, você tem a parte logística, a parte de compras. Então, compras está dentro de Operations.
Então, a inteligência e a visão de futuro, presente e futuro, também olhando para trás, passado, essa lógica de prever demanda do mercado, ela tem que passar por uma célula, uma função que envolve o comercial, marketing, finanças e operações. Então, é um jogo de time, que tem que ter uma projeção para 1 mês, 2 meses, 3 meses, 1 ano, e tem que se reunir normalmente cada semana para acertar os detalhes, né? E revisar as projeções. Se essa célula de S&OP funciona bem, ela vai alimentar compras, seja para o varejo, seja para a indústria. Agora, quando a gente vai falar de compras que são de suporte, precisa comprar um computador para o funcionário, precisa comprar o plano de saúde. Isso, obviamente, é uma demanda mais previsível e de mais fácil controle, né? Então, isso teria que ser uma previsão anual mais firme, né? Do budget, do orçamento. Comprar CAPEX, né? Comprar equipamentos. Você tem uma previsão de 2 anos de expansão e já vai, às vezes, encomendar um equipamento para o fornecedor, ele vai demorar 1 ano para produzir. Ele não tem disponível, vai ser compra contra a tua necessidade. Então, quando a gente fala de compras, tem que ter em conta que eu vou comprar uma coisa que me entregam em meia hora e algo que vão me entregar daqui a 1 ano. Então, essa questão temporal ela é muito crítica para compras. Cada coisa tem que ter a sua lógica, né, de previsão. Então, nessa área nesse sentido que você está colocando, quer dizer, é importante que você tenha uma área de compras com divisões especializadas por tipos de produto? Essa é a melhor prática hoje em dia. Para as empresas de porte grande, e eu diria assim, as que faturam muitos milhões, né, 300 ou 500 milhões para cima, essa empresa tem uma complexidade e ela tem um volume de compras significativo. E, portanto, ela tem um time, justifica um time de compras, que podem ser 5, 10, 50, 200 compradores. E, obviamente, que a organização desse time não é todo mundo faz tudo. Há uma divisão, há uma especialização. Tem eu diria que o básico é aquele time mais transacional, que cuida de receber os pedidos e de encaminhar esses pedidos e fazer o pagamento, a conciliação fiscal. Essa turma sempre trabalha, e às vezes é uma pessoa, às vezes é um time maior. Agora, tem aquela turma que vai pensar a demanda e vai ajudar a consolidar a demanda. E, normalmente, isso é feito através do quê? Através de uma análise do spend total, do gasto total anual e de categorização. Então, esse é o segredo, o grande segredo da área de compras, é colocar inteligência e entender como está organizado o mercado fornecedor. Eu tenho apenas um fornecedor, é monopólio, não tem muito o que fazer. Agora, se é um mercado competitivo, eu tenho que olhar como esse mercado se comporta e estabelecer as minhas categorias internas para poder organizar a forma melhor de ir para o mercado, seja em especificação, seja em poder de barganha, de negociação. Então, uma empresa que tem uma maior complexidade, normalmente ela vai ter mais de 100 categorias e pelo menos umas 20 que são críticas. Aí, para cada categoria crítica, você vai ter um líder de categoria, que é um comprador especialista de energia, de manutenção, de facilities e assim por diante, né? Então, essa questão de divisão de tarefas é essencial. Você falou de grau de maturidade, você é um consultor. Você tem alguma indicação de qual é o grau de maturidade das empresas de varejo no que diz respeito à área de compras? Eu conheço bem a área corporativa, que eu mencionei, que é a área de suporte. A área de trading, com certeza, é muito boa, porque senão a empresa quebra. Tá. É o core do varejo. Se você não comprar muito bem, você quebra. Então, isso aí eles são muito bons, muito ágeis, muito profissionais. E no corporativo? No corporativo, eu diria que a maturidade é baixa. Isso não dito por mim, mas por pessoas que assumiram essa cadeira de diretor de compras corporativo,
que às vezes nem tem essa cadeira, às vezes é um gerente de compras corporativas, e ele vem de uma empresa de alta maturidade, chega numa empresa de varejo, eu estou falando entre as 10 maiores varejistas do Brasil, e fica assustado com a falta de profissionalismo. Bom, essa resposta sua me leva a uma outra pergunta, que é a seguinte: como é que pode ser medida a eficiência da área de compras? O tradicional... Seja no corporativo ou, do outro lado, no trade, como é que isso pode ser dimensionado? Então, eu vejo assim, o foco tem sido, historicamente, no chamado saving. Você tem uma projeção de orçamentária, seja para o que for, olhando os preços históricos. Você vai comprar uma coisa nova, é um aprendizado, mas você vai comprar normalmente alguma coisa que ela já foi comprada no passado e sistematicamente segue sendo comprado. Então, existe uma linha histórica que é chamada baseline. Qual é o baseline desse produto, desse serviço, dessa categoria? E, em cima disso, se faz projeções anuais e você captura, então, no final do ano, um valor menor que é o saving, fruto de negociações, fruto de revisão de especificação, fruto, enfim, de todo o trabalho de inteligência, de desenvolver novos fornecedores, etc. Então, o saving é o principal indicador, mas ele é uma armadilha. Eu conversando essa semana mesmo com o diretor, o CPO, né, chamado CPO, diretor de compras, de uma grande empresa, e é uma empresa que está intimamente ligada ao varejo, porque ele trabalha na área de bebidas. Ele atende os grandes varejistas. Ele tem uma equipe de 50 compradores e o gasto anual é acima de 1 bilhão. E ele me dizia, aqui a palavra saving está proibida. Por quê? E ele explicava, simplificando, a visão dele é, a área de compras tem que gerar valor para a companhia. O saving emburrece a área de compras, porque ele vai ficar focado no desconto e não vai ver outras oportunidades de mudança de especificação, de mudança de fornecedor, sem olhar tanto o preço, mas o custo total ou a geração de valor. Não sei se dá para captar, mas você está sempre entre um trade-off. Ou eu foco no saving e aperto, uso o meu poder de barganha, isso acaba o quê? Às vezes comprometendo o relacionamento, porque o teu cliente aceita, mas ele vai se vingar de você no futuro, porque você apertou demais. Ele pode até quebrar. E, no outro lado, é uma visão de vamos trabalhar juntos? Vamos repensar a tua entrega, que é de um serviço, e esse serviço pode ser otimizado da tua parte, você pode me dar boas ideias, e eu vou aceitar essas ideias. Então, portanto, a gente vai ter um saving, mas é um saving inteligente, de revisão de processo e de especificação. E isso só o diálogo com o fornecedor te traz. Não é a negociação, né, de diminuir preço. Essa é a coisa mais básica e que raramente funciona hoje em dia, né? Então, a área de compras ela tem que se qualificar. Você está colocando um ponto que você também mencionou anteriormente, essa questão da compressão das margens, né? E, sem dúvida nenhuma, desde 94, com a estabilidade da moeda, né, não podemos esquecer que certamente as pessoas que são os alunos que nos assistem não viveram essa época, né? Mas nós tivemos uma inflação de 100% ao mês, quase 100% ao mês, que é uma coisa absolutamente inimaginável. Nós estamos falando hoje com uma preocupação de 10% ao ano, já é 2 dígitos, já preocupa mais de 10%. Bom, por que eu digo isso? Não é? Na medida em que a estabilidade da economia veio, né, acabou acontecendo uma pressão muito grande nas relações, nas cadeias, seja de produção, seja de comercialização. Ou seja, a indústria querendo vender direto, né, para eventualmente apropriar uma parte da margem, em vários casos, e o varejo desenvolvendo marcas próprias, no sentido de abocanhar uma parte da margem que a indústria percebia. Como é que você vê esse movimento aí?
Fábio? Então, há muito tempo já, quando eu estava fazendo a faculdade, né, eu sou engenheiro de produção, a ideia de competição não entre empresas, mas entre cadeias de valor já aparecia. Então, a competição ela deixa de ser de uma empresa com a outra, mas de um segmento, né? Então, o varejista com seus fornecedores, às vezes únicos, ou próprios, ou o que for, né? Então, aquela cadeia competindo com outra cadeia. Isso nem sempre acontece, porque há fornecedores importantes que, digamos, têm contratos com todos os varejistas. Então, você tem uma situação que ela é híbrida, né? E essa questão de se apropriar, né, de parte da margem, reduzindo os intermediários, acho que essa desintermediação ela é muito importante. A gente vê, por exemplo, o segmento da saúde, que é um dos segmentos que tem a maior inflação no mundo todo. E aí não me refiro à inflação normal, né, do país, mas é a inflação médica, com reajustes de 2 dígitos há 15 anos, né? Então, depois dessa época terrível da hiperinflação no Brasil, onde os preços se estabilizaram, isso não aconteceu na área da saúde. E, assim, é uma das contas mais pesadas de todas as empresas hoje, é o plano de saúde. E, sistematicamente, não se consegue reduzir esse custo, se tenta de tudo. Um dos fatores é que há muitos players, né, e todo mundo quer abocanhar um pedaço. Então, um produto que do fabricante custa, digamos, $10, vai ser cobrado na ponta $150. E quem está no caminho não agregou quase nada, né? Então, essa lógica perversa, né, de repassar o custo para o cliente final, isso ainda acontece na saúde. Acho que é um dos últimos redutos onde essa lógica prevalece. Em outros, a gente vê não, nos produtos eletroeletrônicos, as margens são ínfimas, né? Então, há uma grande competição e os preços vêm caindo ano a ano, né? Permitindo o que é bom, que mais pessoas tenham acesso a um bom celular, a um bom computador e assim por diante. Então, depende um pouquinho do segmento. Eu mencionei 2, né? O eletroeletrônico, o da saúde. Se você for estudar cada setor, ele tem uma dinâmica de competição e também de ter muitos elos na cadeia, o que, obviamente, ele é ruim, né? Uma cadeia com menos elos, ela é mais eficiente e ela acaba reduzindo na ponta os preços. Automóveis também é um bom exemplo, né? Antigamente você precisava ficar na fila para poder comprar, e você só conseguia comprar o carro se viesse com rádio, com toca-fitas, naquela época toca-fitas, né? Uma das coisas melhores que podia ter é você conhecer alguém da indústria que eventualmente colocasse na fila, etc. Com telefone também, você tinha telefone é melhor. Nossa, telefone é o caso era mais um horror. Era um horror, você ficava refém de um monopólio do Estado. O telefone né? telefone era um ativo, tinham pessoas que tinham 30, 40 linhas e alugava isso, e vivia dos aluguéis dessas linhas telefônicas, né? Essa geração nova não sabe disso. O pessoal não sabe disso. É mal acostumado. É mal acostumado. É. Mas eu vou te fazer uma última pergunta, que é o seguinte, né? Nós temos no Brasil bons mercados fornecedores para o varejo, ou quem tem que ser eficiente mesmo é conhecer um bom chinês e falar mandarim? Olha, a China ela tem causado aí mudanças significativas em muitos segmentos, têxtil, por exemplo, material de construção, máquinas, né? Alguns impactam diretamente o varejo. A questão do têxtil ou de calçados, ela afetou o mundo inteiro, o Brasil, a Europa, praticamente uma indústria consolidada de décadas ou de centenas de anos foi pulverizada. Eu estive em Barcelona fazendo meu doutorado e ali os professores mais antigos diziam, olha, eu dei muita consultoria para a empresa têxtil aqui na região da Catalunha, a gente tinha mais de 100 empresas. Hoje, sabe quantas tem? Ele me perguntava há 15 anos. Tem 2 que conseguem se diferenciar e não competem por preço com os chineses, porque no preço eles são imbatíveis. Essas 2 acho que não existem mais, né? Essas 2 acho que já não existem mais. Não, ainda existem, porque elas têm um nicho
E assim eu dou o exemplo seguinte, professora Felicione. Tem empresas na Europa, que a gente acha que a Europa, enfim, é um pouco decadente, mais ou menos. Você tem alguns players muito interessantes, mesmo no varejo. O IKEA é um caso muito interessante, a Zara é um caso muito interessante de empresa que, no primeiro momento, não ia na China comprar nada, ela produzia e comprava basicamente na Europa e conseguia, pela agilidade, né, ser muito competitiva, e que depois decidiu também uma parte dos seus insumos comprar na China. Mas eles têm uma inteligência de mercado fenomenal que faz com que eles tenham reações muito rápidas e consigam ser muito competitivos. Você pegou um exemplo que me traz à lembrança uma comparação que não posso deixar de explorar. A Zara, ela tem uma área de compras, ou seja, ela vai buscar no mercado esses produtos. E a Riachuelo, que também é muito bem sucedida aqui no Brasil, não é? Opera diferente, ela é verticalizada. Não é? Como é que pode isso aí? O que você acha dessa situação? Eu vejo que você não tem uma solução única para o setor. Você vai ter um modelo, que é uma ideia, modelo de negócio, estratégia de negócio, que vai usar intensamente a tecnologia hoje em dia. Né? Então, o segredo é um bom uso da tecnologia e você ser coerente com aquela filosofia. Né? Então, você pode ter filosofias no mesmo segmento, varejista, de moda, um oposto ao outro, e os dois são vencedores, porque há uma consistência na operação. E aí está, eu acho que um dos segredos, você tem uma boa ideia, uma boa estratégia, normalmente focado no nicho, porque você não vai atender todo o mercado da moda está segmentado, um alto luxo, até as coisas mais simples, e você foca aqui, olha, nesse segmento que eu vou estar, eu vou atuar com essa lógica e vou ser muito eficiente, indo para a China ou não. Então, acho que é uma coerência, né? Um posicionamento e uma coerência. Eu não consigo atender bem com baixo custo todo mundo, não é questão só de baixo custo, a questão de diferenciação, né? Que é o Porter, né? Modelo do Porter. Você compete por eficiência e baixo custo, daí a China acaba sendo uma fonte de insumos muito importante, ou você se diferencia, né? No outro oposto. E aí você pode se dar o luxo de estar usando fornecedores perto de casa, né? Uma empresa alemã que compra ali na vizinhança, dentro da Alemanha, quase todos os seus insumos, e tem uma margem fantástica, porque ela se diferencia. Ela não se deixa copiar, né, pelos outros. Mas isso nem sempre é simples, né? Bom, Fábio, já estouramos o tempo, queria te agradecer muito, foi muito elucidativo, muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço, espero que os alunos tenham uma boa oportunidade aí de conhecimento dessa área que é muito atraente e que tem cada vez mais gerado oportunidades. Tem oportunidades de emprego, não é isso, Fábio? Exatamente, oportunidades para talentos, porque é uma área desafiadora, é uma área que exige uma visão sistêmica dentro da empresa, do mercado cliente e do mercado fornecedor. Então, é um profissional diferenciado. Se ele consegue se posicionar bem, ele destaca e tem uma carreira muito rápida. Mas não é fácil. Obrigado também pela dica para os nossos alunos. Muito obrigado, Fábio.